Aló, mañana va a ser un gran día, te lo digo yo. Acho que é o que todo mundo queria, né? Tanto torcedores, dirigentes, enquanto Daniel e eu também. A gente queria ficar aqui, sabíamos que ia dar certo, então estou muito feliz, muito grato por tudo que o clube tem me oferecido, a torcida. Então, minha responsabilidade agora é continuar ganhando título para a gente continuar sendo feliz. E como é ser ídolo da nação rubro-negra? Como sempre falo, desde o primeiro dia que cheguei aqui, sempre me receberam muito bem. Sou muito grato por tudo isso e a gente tem que retribuir tudo isso no campo. Quais são as suas metas daqui para frente no Flamengo? A gente sabe que está num grande clube todo ano, briga por coisas importantes, então não vai ser diferente esse ano, continuar lutando para a gente ganhar mais títulos. Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Flá Geral TV na área. Galera, vocês viram aí que o Arrascaeta renovou o seu contrato, pegou o telefone, mandou um alô, estilo Didi, e vai receber o maior salário do elenco rubro-negro. A Adidas teve a sua renovação aprovada pelo Conselho Deliberativo e os valores são estratosféricos. Sobre o Michael, a situação está muito complicada. Flamengo faz proposta por atacante argentino de alto nível. Vou falar ela para vocês, tá? Em relação ao CT Ninho do Urubu, vai receber um investimento na casa de 8 milhões de reais nesse ano de 2022, com várias e várias melhorias. Sobre a casa do Flamengo, no começo do Campeonato Carioca, pelo menos até maio, será a Ilha do Urubu, estádio da Portuguesa, e o gramado está realmente um tapete. Valores financeiros. Flamengo vai ter uma receita de quase o dobro da receita do Corinthians. Essas e outras vocês encontram agora na Flá Geral TV. Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e baixe o aplicativo do OneFootball, que é o melhor aplicativo para futebol no celular. E lá vocês encontram as notícias atualizadas também do Flamengo. Baixe, é o primeiro link na descrição do vídeo. E vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra agora é oficial, Flamengo e Adidas renovam o seu casamento até abril de 2022 por valores astronômicos. Vou falar para vocês e vocês vão ficar impressionados. Mais de 100 milhões de reais a expectativa com as novas conquistas do Flamengo nesse contrato. Vamos lá, segundo o Globo Esporte, o Flamengo conseguirá aí em torno de 70 milhões de reais somente pela venda de camisas e com o valor de mínimo, né? O mínimo passou de 30 milhões para 32 milhões, mas com o valor dos royalties, a expectativa é de 70 milhões anuais, sendo que o Flamengo, somando as recuperações, assim, exemplo, o Flamengo, todo o patrocínio do Flamengo, 8,5% iam para a Adidas. E nesse novo contrato, somente 8,5% do Master e das costas do patrocínio vão para a Adidas. Então, o Flamengo já ganha 8,5% em qualquer patrocínio no uniforme. Além disso, o Flamengo teve o direito agora de poder fazer uma moda casual, né, de uniformes, de vestuário rubro-negro, e também poder explorar o e-commerce, que é a venda pela internet. Isso tudo era administrado 100% pela Adidas. Os 10% que o Flamengo ganhava de royalties subiu para 35%. E isso aí, somente com essa moda casual e o e-commerce, segundo o BAP, o Flamengo pode conseguir em torno de mais 50 milhões anuais. Então você soma 70 milhões de reais anuais, mais 50 milhões de reais anuais, mais ou menos, que essa é a expectativa, só nisso aí dá em torno de 120 milhões de reais somente pelo nosso fornecedor de uniforme. Agora sim, está chegando no nível que o Flamengo merece. Muito dinheiro, esse dinheiro vai ser bem investido, com certeza. Estrutura no Ninho do Urubu está sendo refeita, compras de direitos de jogadores, contratações de atletas, com certeza. Esse dinheiro vai pesar também. É isso, galera. Parabéns para quem fechou o acordo. Tá, pelo meu ver, tá de bom tamanho. E vamos ver se o Flamengo não parte aí para o uniforme próprio a partir de 2025, ou se renova com a Adidas de novo, ou com algum fornecedor que chegue com a bufunfa, meu parceiro, com tutu na mão. Porque aqui no Flamengo, para você poder botar sua marca no uniforme, tem que pagar muito dinheiro, porque é o que eu falo sempre. Quem mais sai ganhando com isso são as marcas que nos patrocinam. E nação rubro-negra, infelizmente, a saída do Michael está cada vez mais próxima, após, segundo Vene Casagrande, o Flamengo aceitar a proposta do Al Hilal para a venda do jogador. Primeira proposta do Al Hilal foi de em torno de 36 milhões líquidos para o Flamengo.
porque o Flamengo detinha 80% do passe do atleta. Mas aí o Flamengo negou, e aí eles aumentaram a proposta, e para comprar 100% do passe do atleta, eles ofereceram em torno de 47 milhões de reais. Esse valor, o Flamengo tem que pagar 5% desse valor para o Goiás e teria que pagar 15% para o Michael. Mas o Michael entrou em acordo com o Al Hilal, abriu mão desse valor a princípio, porque ele vai entrar num acordo com o clube lá para o pagamento dessa parte, ou não receber, até porque ele vai receber um salário muito grande e ele ainda detém 15% do próprio passe. 5% são do Goiás. E, segundo o Cauê Mota, o entrave para que a negociação tenha um desfecho positivo são esses 5% do Goiás. O Goiás bate o pé, quer esses 5% do valor total. E o Flamengo exige ter líquido pelo menos entre 46 e 47 milhões de reais. E aí, diante disso, as negociações deram uma pequena travada, mas são pequenos detalhes. O Flamengo quer que o Al Hilal assuma esse compromisso aí com o Goiás dos 5% e segue as negociações, mas está cada vez mais próximo. Provavelmente, na data de hoje, tenha um desfecho isso e a possibilidade da saída dele é gigantesca, tá? O Flamengo aceitou, Michael aceitou, só falta o acerto com o Goiás, que, por incrível que pareça, ainda não pagou pelo Michael os 5% que comprou e, por incrível que pareça, esse time já até entrou na justiça contra o Goiás e o Goiás precisa pagar isso o mais rápido possível, dá quase R$1 milhão aí, esses 5% que eles compraram na época desse time, e essa situação acabou parando na FIFA. E para ele não perder a possibilidade de inscrever atletas, o Goiás quer resolver isso o mais rápido possível, então por isso que ele exige. O Flamengo até entrou em contato com o Goiás, disse que perguntou se eles abririam mão de receber 5% agora e continuar com o passe do atleta e receber isso numa venda futura, e o Goiás disse não. Então está travada a negociação, mas provavelmente isso se resolva na data de hoje. Então é isso, galera. A possibilidade dele sair é gigantesca e vamos aguardar o que vai acontecer nas próximas horas. E nação rubro-negra, agora eu vou trazer uma curtinha aqui, uma curiosidade, né, sobre a diferença de receita projetada para o ano de 2022 do Flamengo e do Corinthians, né, que são os dois maiores clubes do Brasil em relação a torcidas, pelo menos. Vamos lá. Flamengo, ele estima receber isso aí pelos últimos anos, não é uma coisa difícil de conseguir, em torno de 981 milhões de reais de receita no ano de 2022. Galera, lembrando, não é lucro, não é o que sobra, tá? Não é superávit. Isso é apenas a receita que o Flamengo recebe. Lógico, o Flamengo tem um gasto muito alto, mas, só para vocês terem ideia, o valor da receita do Flamengo, que é de 981 milhões no ano de 2022, é quase o dobro da do Corinthians. Do Corinthians é em torno de 556 milhões de reais. Então, para vocês verem a diferença, né? Quando a administração é bem feita e quando a administração não pensa em não reduzir dívidas, essas coisas, isso se reflete diretamente na sua receita, né? Só para vocês terem uma ideia, o Flamengo ganha 42% a mais de direitos televisivos em cima do Corinthians. E isso não é porque a Globo quer pagar mais para o Flamengo, é porque o Flamengo tem sim maior número de assinantes disparados no pay-per-view. Então o Flamengo recebe um dinheiro maior, né? Quase 50% a mais do que o Corinthians em relação a direitos de transmissões de imagens. Outro caso é em relação aos patrocínios, né? E as empresas parceiras do clube. O Flamengo recebe 80% a mais do que o Corinthians com patrocínios e marcas aí que fazem parcerias, empresas que fazem parcerias com o Flamengo. É muito dinheiro, cara, muito dinheiro. Por quê? O Flamengo, ele está sim pagando as suas dívidas. O planejamento do Flamengo é de reduzir despesas e o do Corinthians é o contrário. E com o valor que eles recebem, eles não têm muita margem para erro. O Flamengo, como recebe um valor muito maior, tem essa margem de erro. E o que vocês acharam disso aí, né? O Flamengo realmente está, pelo que eu estou vendo, está galgando ali, está construindo um caminho concreto, não um caminho de terra onde vem uma chuva e esfarela toda a estrada. O Flamengo tem sim a maior folha salarial, mas honra as suas dívidas, o que não acontecia na década de 90 e também na década de 2000 e no comecinho ali da década de 2010. E nação rubro-negra já foi definido que a nossa nova casa, pelo menos até maio, né, praticamente o campeonato inteiro carioca, será a Ilha do Urubu, né, estádio da Portuguesa, aqui pertinho de casa, que tem um gramado top, excelente. Segundo o Globo Esporte, a Portuguesa fechou acordo com o Flamengo, para o Flamengo jogar até maio lá, e também com o Fluminense. E em relação às melhorias que o Flamengo tem feito lá no estádio, uma delas é o gramado, cara.
O gramado já era bom e agora vai ficar ainda melhor. Vocês viram ali no Jogo das Estrelas, né, do Zico, que o gramado estava top demais. E agora o Flamengo mandou o seu maquinário lá para fazer a manutenção do estádio ali, do gramado do estádio. Mandou uma máquina para cortar nivelado do começo até o fim, tirar aqueles tufos grandes de grama. Também fez furos ali no gramado para poder adubar melhor a terra ali, para poder também drenar melhor a chuva. Então, cara, são melhorias muito boas que vem, a gente merece, né? Com um time desse tem que jogar no tapete. Não dá o Maracanã do jeito que estava, a gente ficar jogando sempre lá, contundindo atletas nossos, atrasando o nosso estilo de jogo, que é de toque de bola, toque rápido. Então, galera, vai ser maneiro, tá? Pelo menos para os atletas que estão pisando nesse gramado top, vai dar para o Flamengo desenvolver um futebol bem legal. Dia 26 já vai ser a estreia contra a Portuguesa. 5 mil é o limite de público no estádio, tá? Porque não vão ter aquelas arquibancadas tubulares. A Portuguesa está até tentando viabilizar do outro lado para ter 15 mil torcedores, mas a princípio serão somente realmente esses 5 mil torcedores no estádio. A Portuguesa até abriu uma entrada ali para visitantes do outro lado da rua e vai ficar jeitosinho, né? O que temos para o almoço. Não tem o Maracanã, que está fazendo a reforma do gramado, e o Flamengo, por falar em reforma também, está fazendo uma reforma básica ali no vestiário da Portuguesa, coisa simples, mas o que está de pesado mesmo é o gramado que o Flamengo está ajeitando e vai ficar top. A gente vai poder pelo menos ver no Campeonato Carioca o Flamengo jogar em cima de um tapete, que é o gramado que o Flamengo merece realmente, é jogar em cima de tapete um elenco de tão alto nível. E nação rubro-negra, finalmente o nosso maior reforço, e eu digo maior reforço porque Arrascaeta é um cara que a gente não poderia perder do elenco do Flamengo e ele foi renovado até o ano de 2026, até dezembro. Então bota aí mais 5 anos de contrato que a gente vai ter o nosso Arrasca, né? Nosso 63 quilos de alcatra limpinho. Vai continuar lá no Ninho do Urubu. Dessa vez, o empresário dele agora ficou feliz, né? O Flamengo conseguiu costurar um acordo em que o Flamengo não vai ser obrigado a pagar os 25%, comprar, né, os 25% da parte do defensor. O acordo é para o Flamengo comprar metade desses 25%, 12,5%, e isso caso ele bata algumas metas que o Flamengo pré-estabeleceu nesse contrato de renovação. Então, a verdade é essa, segundo o Globoesporte.com, o Flamengo vai pagar só uma parte desses 12,5% e, caso cumpra a meta, vai comprar o restante e o defensor vai continuar com 12,5%, tá? Isso, a princípio, foi uma boa costura, uma boa renovação, né? O Flamengo não queria pagar mesmo os 25%, mas um pedaço desses 25% o Flamengo acordou em fechar e o Flamengo já tinha ali alinhado com o atleta, com a Arrascaeta, um aumento substancial no salário do atleta. O atleta já tinha dado ok, ele já tinha falado que o acerto teria que ser com o empresário dele, o Daniel Fonseca. E esse acerto, graças a Deus, veio hoje. Foi assinado o contrato e de forma oficial o Flamengo anunciou a renovação. Em relação ao salário, a Raíssa Simplício ela trouxe que o salário da Arrascaeta vai ser maior do que o do Gabigol. Portanto, será o maior salário do elenco rubro-negro. E aí eu pergunto para vocês, gostaram? Concordam comigo que é o maior reforço que o Flamengo tem? É a renovação com a Arrascaeta? Lógico, eu quero e o Flamengo vai trazer atletas, tá? Não atletas para compor elenco, atletas para chegarem e mostrarem o que veio. Top ali lá de cima, que o Paulo Souza já falou. Para contratar, por contratar, para montar elenco, eu pego a rapaziada da base e ele tá certo, tá? Então é isso, galera. O Flamengo já tinha renovado com o Thiago Maia, já tinha comprado, na verdade, o Thiago Maia. E agora renova com a Arrascaeta. Finalmente, bem legal, né? Introdução lá do telefone tocando, ele falando arô, parecia até o Didi, que falava assim. Mas estamos juntos. Gostaram? Deixe seu comentário aqui embaixo do vídeo. E nação rubro-negra, Flamengo vai modernizar o seu CT Ninho do Urubu mais uma vez. Está previsto aí investimentos na casa de 8 milhões de reais para esse ano de 2022. E as reformas, segundo o portal UOL, são as seguintes. Iluminação em todo o CT do Ninho do Urubu, tá? Novas instalações ali de iluminação para ficar padrão, legal mesmo. Mas a construção de mais 2 campos de grama sintética de alto padrão, beleza? E também a reforma na academia da base rubro-negra. E além disso, galera, o Flamengo, devido aí a pedidos do Paulo Souza, adquiriu a mais nova geração, que se chama
Yumi de GPS, né? Essa nova geração de GPS, ela consegue fazer ali um mapeamento dentro do campo e também na academia dos atletas que estão usando. Então, mais equipamentos ali de alto nível, padrão europeu, para o time rubro-negro. Além disso, o Flamengo também fez a compra de um sistema ali de verificação também da parte muscular dos atletas, também de alto desempenho, alto nível, esse equipamento. O Flamengo está investindo sim, está previsto também do Flamengo fazer uma reforma ali naquela fachada, na entrada ali, né, da recepção na frente do Ninho do Urubu, também a troca ali dos portões, fazer ali, dar uma guaribada, né, naquela entrada ali. E é isso, galera, o Flamengo se modernizando cada vez mais. Sempre falei que era importante o Flamengo ter um CT de alto nível. Isso bem antigamente. Eu via, né? Eu via. São Paulo com um CT maneiro, outros clubes com CT legal também. Eu lembro bastante do São Paulo, né? Que tinha um CT ali de alto nível. E aí eu sempre falei, cara, para conquistar título a gente tem que ter primeiro uma base sólida. E isso é onde a gente treina. Lembra no início do Ninho do Urubu? Aquilo ali era... Pô, não parecia um centro de treinamento, mas pouco a pouco a gente foi melhorando. Teve caso até de goleiro que se contundiu e teve que sair no carrinho de mão. Complicada essa situação. Lembro que na época do Júlio César ele teve que comprar ar-condicionado para academia na Gávea. E hoje em dia a gente tem esse CT de primeiro mundo, elogiado, rasgado por elogios pelo novo técnico Paulo Souza, e toda a comissão técnica dele está impressionada com a estrutura rubro-negra. E isso, no final das contas, se reverte em títulos. E nação rubro-negra, segundo o jornalista de um canal argentino, TY Sport, o César Merlo, o Flamengo fez uma proposta, a proposta está na mão do jogador Ezequiel Barco, e o Flamengo aguarda a definição do time Atalanta United, lá da MLS. Esse jogador é um jogador ofensivo, tá? É um atacante de ponta que o Flamengo está precisando, e o Atalanta ele dá o ok para emprestar o jogador por 1 ano de contrato, é um empréstimo de 1 ano com opção de compra, sendo que a exigência desse time foi de que o jogador jogue a maioria dos jogos. O Internacional é um outro clube que está no páreo também, disputando com o time do Flamengo, segundo esse jornalista, a contratação desse jogador que é uma das maiores revelações do futebol argentino dos últimos tempos. Ele jogava no Independiente e ele ganhou a Sul-Americana por esse time, foi para os Estados Unidos, ganhou alguns títulos também no Atalanta United. Então é um jogador que está acostumado a levantar taça, é um jogador que eu já adianto para vocês, é um bom jogador, estilo ali do Michael, driblador, parte para cima, não tem medo, tem bastante técnica. E galera, agora é aguardar, né? Porque a gente está precisando de contratação, está demorando muito a chegar. Mas foi o que eu sempre tô dizendo nos últimos vídeos. Quando o Flamengo contratar, o Flamengo vai naquele alvo que seja para subir o nível do elenco e não para compor elenco. Porque para compor elenco, como o próprio Paulo Souza disse, pega-se jogadores da base. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!